E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Vamos continuar então o nosso curso sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. E o assunto desse vídeo agora são as potências não europeias. No último vídeo, nós vimos que aquele processo de segunda revolução industrial, que acontece ali em 1850, 1870, fomentou a emergência de novas potências no continente europeu. Nós vimos então que isso faz emergir como grandes potências o Império Alemão e a Itália, em alguma medida, também como uma potência importante. Muito bem, este mesmo processo de segunda revolução industrial fomentou o aparecimento de potências, novas potências, fora da Europa. E é isso que nós vamos ver agora. Quais são essas novas potências e como elas se tornaram potências? O primeiro caso que nós vamos ver são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, antiga colônia britânica, que se desenvolve a partir de uma colonização inicial lá na costa do Atlântico, mas que durante o século XIX inteiro vai expandindo a sua fronteira em direção ao oeste, inclusive, fazendo guerras contra o México, contra algumas nações indígenas, e isso torna os Estados Unidos um país transcontinental. Ou seja, ele tem costa, ele tem litoral para os dois principais oceanos do planeta, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Isso foi muito importante para os Estados Unidos se estabelecerem como uma nova potência, uma potência não europeia. E ainda no século XIX, os Estados Unidos, especificamente um presidente chamado Monroe, ele desenvolveu a chamada doutrina Monroe, que era uma espécie de ideologia a respeito do papel dos Estados Unidos no mundo moderno. O grande foco da doutrina Monroe era assegurar que o hemisfério ocidental, ou seja, basicamente o continente americano inteiro, fosse uma zona de influência norte-americana. Alguns eventos importantes da construção dessa zona de influência norte-americana são a construção do Canal do Panamá, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, e a aquisição, a anexação de territórios como o Alasca, lá no norte, e o Havaí também, no Pacífico. Outra potência importante que vai surgir, vai começar a aparecer nesta época, é o Império Japonês. Isso é interessante porque é uma potência não europeia, e ao mesmo tempo não ocidental. Os Estados Unidos são uma potência não europeia, mas são uma potência para todos os efeitos ocidental. Bom, o Japão começa a se modernizar, começa a construir o seu destino como potência a partir do chamado período Meiji, que é um período de profundas transformações no arquipélago japonês, que moderniza a sua economia. Até então, o Japão era um país muito fechado, um país praticamente feudal, e que também moderniza sua economia, rompendo com esses laços mais antigos tradicionais. Com isso, o Japão começa a se industrializar e, por consequência, buscar a construção de uma zona de influência
nas suas imediações, ou seja, ali, né, na Ásia, no Oceano Pacífico. Bom, uma outra potência que surge também nessa época, quer dizer, começa a se comportar como uma potência moderna nessa época, é o Império Russo. Aqui vocês poderiam me perguntar, mas a Rússia não é europeia? É claro que a Rússia é uma nação europeia, é uma nação, enfim, de religião cristã, né, com bastante vínculos com o resto do continente. No entanto, a Rússia sempre teve, como vocês sabem, um pé na Ásia. Né? Ela sempre foi uma nação ocidental, mas ao mesmo tempo com muitos traços orientais. Por isso, normalmente ela acaba sendo classificada como uma potência, vamos dizer assim, mais ou menos europeia. Bom, a Rússia começa a se projetar como uma potência, com certeza, há muito tempo, desde o momento que ela começa a se expandir para a Ásia. No entanto, será no reinado do czar, ou czar, que era como os soberanos do Império Russo eram chamados, Alexandre II, ali na metade do século XIX, 1855 a 1881, que também começa a introduzir reformas econômicas e sociais na Rússia. Isso pavimenta o caminho para a industrialização deste país. No entanto, a industrialização da Rússia acaba acontecendo em grande parte através de capital externo, muito mais do que capital nacional. Uma das reformas sociais e econômicas implantadas pelo czar Alexandre, muito importante, foi a emancipação dos servos, até então ligados aos senhores de terra e que começam a se comportar como mão de obra livre usada por essa indústria. A Rússia, ou melhor, o Império Russo, é um país muito importante para nós compreendermos o desenvolvimento das concorrências, como é que eu posso dizer assim, do acirramento de tensões que vai gerar a Primeira Guerra. Isso porque, na condição de um país de dimensões continentais, a sua zona de influência bordeava, digamos assim, ela entrava em contato com a zona de influência de outros países, principalmente o Japão e a Alemanha. A zona de influência da Rússia se chocava com a zona de influência do Japão, evidentemente no extremo leste, principalmente em torno de uma área do norte da China chamada Manchúria. Que ambas as potências disputavam pela hegemonia. Com a Alemanha, a zona de influência da Rússia se dava, o choque se dava aqui no leste europeu. Especialmente numa região do leste europeu chamada Península Balcânica ou Balcãs. Essa região será crucial para o desenvolvimento do conflito da Primeira Guerra, que nós vamos ver nos próximos encontros. Hoje nós vimos, então, o desenvolvimento dessas outras potências fora da Europa, que também são importantes para a gente entender todo este processo do imperialismo e do desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial.